encerramos então o nosso quarto postulado, podendo ir, portanto, para o nosso quinto postulado da mecânica quântica. Se a medição da grandeza associada ao operador A em um sistema psi resultar em Azinho, o estado do sistema logo após a medição é a normalização da projeção de psi no subespaço dos estados com alto valor Azinho. Eu escrevi desse jeito porque eu acho mais intuitivo a gente entender o que está falando o postulado para fazer a conta baseado no entendimento e não na expressão que pode ser escrita. Qual que é a ideia aqui? A ideia daqui é bem intuitiva, né? E segue a construção dos postulados. Se os primeiros postulados nos dizem como representar sistemas e grandezas físicas e também como é que são as probabilidades de se medir, o quinto postulado nos diz, depois que você mediu, como é que vai ficar seu sistema. Porque a gente tem aquela ideia intuitiva da mecânica quântica que a gente já aprende, né, nos cursos introdutórios, né, de física moderna, introdução à quântica, que a medição pode alterar o seu sistema. Então, como é que ele vai se comportar depois? Então aqui eu vou passar o mesmo exemplozinho, né, que eu tinha passado antes, né, aquele sistema com 3 energias. Aí eu vou supor que as duas primeiras são degeneradas. Ou seja, eu vou supor que a gente tem H aplicado ao 1 vai dar E1 vezes o 1. H aplicado a 2 vai dar E1 vezes o 2. Eu também vou supor que H aplicado a 3 vai dar E3 vezes o 3. Então, ou seja, vamos colocar dois casos. Eu medi um alto valor que é não degenerado e eu medi um alto valor que é degenerado. Porque basicamente tem essas duas opções. Ou o alto valor é degenerado ou não degenerado. Aí, claro, né, aqui vamos supor que o nosso estado psi... Aqui eu vou dar um exemplo mais concreto. Vamos supor que seja exatamente aquele estado. 1 sobre raiz de 2 vezes o estado 1, mais meio vezes o estado 2, mais meio vezes o estado 3. Porque eu acho que escolhendo um estado assim, eu acredito que as contas fiquem mais evidentes, as contas que eu vou estar fazendo, e vai ficar mais simples de entender o problema, né, de como é que o que esse postulado nos diz. O que ele nos diz é o seguinte: imagina que medimos E3. Eu medi a energia E3. O que significa falar que logo após a medição, o estado vai ser uma projeção do psi no subespaço dos autoestados correspondentes a esse alto valor. Se eu medir o E3, e eu quero saber como é que o sistema vai ficar, como é que vai ser o meu psi', ele vai ser da seguinte forma. O meu psi', primeira coisa que a gente faz o nosso psi', ele vai ser proporcional a. Aí o que a gente faz dado que eu medi E3, quais são os autoestados correspondentes a esse alto valor? Aí o que você me responde somente o alto vetor 3. O 3 é o único que tem o alto valor 3. O 1 e o 2 não correspondem a esse valor E3. Então o que a gente faz? Então se a gente mediu E3, o que a gente faz exclui os autovalores que não são relacionados às grandezas medidas e reescreve o seu estado somente, né, em termos... Opa, aqui é 1 sobre 2. E escreve o seu estado, né, reescreve retirando os autovetores que não correspondem à grandeza medida. Agora que você tem esse autoestado, o que você faz normaliza ele. Tendo em vista que só tem um estado, né, então a gente sabe que o nosso psi, depois da medição, o nosso psi', vai ser só o estado 3. O subespaço dos estados com alto valor E3 é o subespaço expandido pelo vetor E3. Ou seja, é simplesmente a contribuição do estado em termos do E3. Então o nosso estado final fica E3. Agora, vamos supor que eu tivesse medido a grandeza E1, ou seja, vamos lá, o nosso estado psi, ele é 1 sobre raiz de 2, estado 1, mais 1 sobre 2, estado 2, mais 1 sobre 2, estado 3. Agora, suponha que eu chegue e faça o seguinte, olha, eu medi agora a energia e deu E1. Então, para saber como é que vai ser o nosso estado psi', a primeira coisa que a gente faz psi' é proporcional a. Aí vem a pergunta, quais são os vetores, quais são os estados correspondentes a essa energia? Aí você vai me responder, é o estado 1 e o estado 2, porque ambos têm E1 como alto valor. Então o que a gente faz o E3 não corresponde a esse alto valor, então você exclui ele e reescreve o seu estado somente com os autovetores que contém o alto valor, né, que você mediu. Então 1 sobre raiz de 2, estado 1, mais meio, estado 2. Qual vai ser o seu psi', então? Vai ser esse estado normalizado. Como é que a gente faz para normalizar? Tira a norma desse estado,
pega ele e divide pela norma. Então vamos lá, tendo em vista que esses caras aqui formam uma base ortonormal, como é que a gente calcula a norma de um vetor quando ele está expandindo em uma base ortonormal? O que a gente faz é módulo ao quadrado de cada um dos coeficientes e soma todo mundo. Então a norma desse cara daqui, a norma de 1 sobre raiz de 2, estado 1, mais meio, estado 2, a norma desse cara é raiz quadrada de módulo ao quadrado de meio, módulo ao quadrado de 1 sobre raiz de 2. Vai dar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais módulo ao quadrado de meio. Quanto é que vai dar? Vai dar quadrado de meio. Isso aqui vai dar raiz de meio mais 1/4, que vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu faço? O meu estado psi', ele vai ser esse estado que foi copiado sem os autovetores que não correspondem ao autovalor medido, dividido pela norma dele. Então vai ficar 2 sobre raiz de 3, que multiplica todo esse estado. 1 sobre raiz de 2, estado 1, mais meio, estado 2. Para deixar ele mais bem ajeitado, né, mais bonito, você pode fazer você pode fazer o chuveirinho aqui, né, pode fazer a distributiva, e aí o valor que você vai encontrar vai ser raiz de 2/3, estado 1, mais raiz de 1/3, estado 2. Então, esse daqui vai passar a ser o estado pós-medição. É isso que o quinto postulado nos diz. Se você mediu uma certa grandeza, o que você faz é, escreve o seu estado em termos, né, daquela base, retira os caras que não correspondem ao valor que você mediu, reescreve o seu estado desse jeito e normaliza. Basicamente isso que o quinto postulado nos diz. É bem preto no branco. Então, ele não tem muito segredo. Dado tudo isso, parece que já está tudo feito. Mas falta ainda um detalhe muito claro, que é como é que o nosso sistema, como é que o nosso estado evolui com o tempo. Eu sei qual que é o valor dele em um instante do tempo. Todos os estados que eu estou pegando aqui vale tudo para um instante do tempo, dado pelo primeiro postulado. Aí a pergunta é, dado que eu sei ele em um momento, como é que eu sei ele em qualquer momento posterior? E aqui a gente tem o sexto postulado por conta disso. A evolução temporal de um estado psi é governada pela equação de Schrödinger. Você talvez tenha visto ela de uma outra maneira, que eu vou resgatar, né, escrita em termos do psi de x, que é do estado de posição, né, porque a nossa hamiltoniana ela toma formas diferentes dependendo da base que você está levando em consideração. Da mesma forma que o psi pode ser representado em termos de posição como psi x, o hamiltoniano também é escrito em formas de operadores que atuam em funções. E eu vou falar isso ao final dos postulados. Mas a ideia é, o operador hamiltoniano é o operador que dita a evolução temporal. Então, enfim, sendo o H é o operador associado à energia total do sistema. Então, o sistema evolui de acordo com a sua energia. Aqui existe um adendo que tem que ser feito, que é, obviamente, você pode resolver essa equação para qualquer psi. Você pode escrever do jeito que você quiser. Porém, a evolução, e eu vou fazer isso aqui para a gente nunca precisar resolver essa equação mais do que a vez que eu vou resolver agora. Que é o seguinte, o psi pode ser escrito em várias bases possíveis. Sempre que você quiser fazer evolução temporal, é conveniente escrever o psi em termos dos autoestados do operador hamiltoniano. Por quê? Se você escrever o psi em termos de operadores que não são autoestados de H, imagine que você escreva um estado 1 que não é autoestado de H. Então, H aplicado em 1 vai dar algum outro vetor, sei lá, um vetor 2, vezes algum número aqui na frente. Ou seja, você vai ter a derivada de um vetor igual a outro vetor, essa equação pode ser muito complicada. Agora, olha só, imagina que eu chego e falo o seguinte, imagina então que exista uma base, que eu vou chamar agora base 1, base 2, base n. Eu tenho um sistema com n dimensões, aqui eu estou supondo um sistema que seja, aqui eu estou supondo discreto, porque quando for contínuo, a gente vai usar a equação de Schrödinger que a gente aprende nos cursos iniciais, mas eu vou falar nisso depois dos postulados. Imagina que eu tenho essa base daqui, e todos eles são autoestados da energia, ou seja, H aplicado a qualquer um desses n vetores vai dar EN vezes n. Qual que é a vantagem do psi ser um autoestado de energia? A vantagem é que, repara o seguinte, se o psi for um autoestado, se for escrito em termos de autoestados, você vai ter a hamiltoniana aplicada a um estado dando um múltiplo do próprio estado. Então você vai ter derivada de uma coisa é proporcional à coisa.
E normalmente isso remete a exponenciais. Então a evolução fica mais fácil, como eu vou mostrar aqui. Então, beleza. Dado tudo isso daqui, a ideia é, imagina então que eu vou chegar e falar o seguinte, ó, o meu estado psi, eu vou escrever ele como uma superposição desses caras. Ou seja, o meu estado psi, eu vou escrever ele como uma somatória de Cn vezes n. Somado aqui em todos os n vetores. Então aqui é C1 vezes 1 mais C2 vezes 2. Expandir o meu psi em termos de bases aqui, né, autoestados do Hamiltoniano. O meu estado psi ele pode mudar no tempo de duas maneiras distintas. Ele pode mudar no tempo porque esses coeficientes mudam no tempo. E ele também pode mudar no tempo porque os vetores da base, os autoestados, mudam. Existe uma relação, eu não vou mostrar aqui agora, mas existe uma relação seguinte. Quando a sua hamiltoniana não é uma função do tempo, ou seja, quando ela não depende explicitamente do tempo, essa sua base de autoestados não muda. Ela é a mesma o tempo inteiro. Ela só muda quando a hamiltoniana depende do tempo. Todos, sem exceção, todos os casos que nós trataremos aqui, e todos os casos mais úteis, né? Claro que existem casos dependentes do tempo, mas a grande maioria dos casos, a hamiltoniana não depende do tempo. Então, esses n daqui nunca mudam. Então significa o seguinte, eu tenho psi em algum certo tempo específico. Então, o meu psi de t, ou seja, um psi que vai mudando com o passar de tempo, ele só tem como mudar, no nosso caso aqui, se esses coeficientes mudarem com o tempo. Ou seja, esses coeficientes eles têm que ser funções do tempo. Ou seja, o jeito mais correto de escrever isso seria Cn de t vezes n. Ou seja, com o passar do tempo, os coeficientes da expansão mudam. Por quê? Porque o estado está mudando. Agora, como é que esses coeficientes mudam com o tempo? Aí a gente determina usando a equação de Schrödinger, igual eu vou mostrar aqui agora. Pois bem, vamos reescrever então esse estado. H aplicado em psi, que é somatório de Cn de t vezes n, certo? H aplicado a psi é igual a I, H barra, derivada de somatório Cn de t vezes n. Ok? Só reescrevi, em vez do psi, coloquei escrito em termos desses n's, lembrando que esses n's são autoestados do hamiltoniano por simplicidade. O H atua sobre estados, então o hamiltoniano pode entrar dentro do somatório. Um operador atua numa soma de vetores, atuando em cada um individualmente e depois somando isso. Isso é uma propriedade do operador ser linear. Primeiro, somatório, derivada da soma. Derivada da soma é a mesma coisa que a soma das derivadas. Então, esse somatório eu posso colocar ele aqui fora para poder ficar mais simples. De forma que esse DDT vai atuar sobre esses caras aqui. Porém, esses vetores aqui não mudam. Então, eles são constantes quando derivados no tempo. Então, eles também não são derivados. Ou seja, aqui eu tenho somatório em n de Cn de t vezes h atuando em n, certo? Passei o h para dentro. Isso aqui vai ser igual a somatório em n, porque soma das derivadas é derivada da soma, e h barra. Esse cara é constante, então não é derivado. E aqui vai aparecer d de dt de Cn de t. Beleza? Agora olha só. Aqui, repara o seguinte, na verdade eu vou escrever isso aqui em outra ordem, né? Eu vou colocar o n aqui. Agora olha só, h aplicado a n dá n vezes n. Por hipótese, porque esse cara é autoestado hamiltoniano. Reparem que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito é um somatório em n e o n está fora dos dois. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo da igualdade e colocar somatório de alguma coisa com o n em evidência. Ou seja, somatório em n de, vamos lá, Cn de t vezes En menos I, H barra, d de dt de Cn de t, tudo isso vezes n, é igual a zero. Olha só, eu gostaria muito de falar que esse termo dentro do parênteses é zero, mas eu só posso falar isso se os vetores n forem independentes. Porém, eu sei que eles são independentes. Por quê? Porque eles são ortogonais, porque eles são autoestados de um operador hermitiano. Se eles são ortogonais, significa que essa equação só é igual a zero se esse parêntese for igual a zero. Pelo fato desses caras serem independentes, serem ortonormais. Ou seja, aqui eu tenho a relação que é Cn, né, aqui, Cn de t vezes En é igual a I, H barra, d de dt
de Cn de t. De forma mais agradável aos nossos olhos, né, a gente tem derivada de Cn de t, vai ser igual a menos I sobre H barra N Cn de t. Aqui eu passei tudo para o outro lado, lembrando que 1 sobre I é igual a menos I. Só multiplicar por I em cima e embaixo que você vê essa relação de cara. A derivada do coeficiente é igual a uma constante vezes o coeficiente. Ou seja, a solução disso, né, a solução para essa equação, equação diferencial de primeira ordem, linear, bem simples, é Cn num tempo t qualquer, vai valer Cn no tempo zero, vezes exponencial de menos I nt dividido por h barra. Ou seja, a evolução do meu sistema, quando escrita em termos dos autoestados do Hamiltoniano, basta colocar essa fase, essa exponencial imaginária na frente dos coeficientes. Exemplo. Exemplo aqui imagina aquele mesmo caso que eu tinha, aquele mesmo estado que eu tinha colocado. Né? Imagina que eu tenho 1 sobre raiz de 2. 1 mais meio. 2 mais meio. 3. Eu quero saber quanto é que vale psi de t. Psi de t é o seguinte, imagina que esse é 1, mesma coisa, a energia é 1, o meu 2, a energia é 2, e o meu 3, a energia é 3. Como é que é a evolução do tempo? Esses caras aqui são autoestados do Hamiltoniano. Como eles são autoestados do Hamiltoniano, é só eu multiplicar cada um deles por exponencial de menos I nt sobre h barra. E matou o problema. Ou seja, o meu autoestado é exponencial de menos I 1t sobre h barra, vezes o estado 1 dividido por raiz de 2, certo? Ou seja, lembrando, né? Aqui é Cn no tempo zero vezes exponencial. Ou seja, se no instante inicial era 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 vezes exponencial. Mais exponencial de menos I 2t sobre h barra, dividido por 2, vezes o estado 2, mais exponencial de menos I 3t sobre h barra, dividido por 2, vezes estado 3. Na hora de fazer evolução temporal, se você escreve o seu estado na base dos autoestados do Hamiltoniano, a evolução temporal você não precisa pensar em equação de Schrödinger. É só você acrescentar essa fase na frente de cada um dos coeficientes. Então, você pode ter o seu sistema descrito em qualquer base. Na hora de calcular a evolução temporal, faça uma mudança de base para a base do Hamiltoniano, faça a evolução temporal colocando os exponenciais e depois volta para a base que estava antes. Nunca faça a evolução temporal com o seu estado escrito em outra base que não a dos autoestados do Hamiltoniano. Por quê? Não dá para fazer? Claro que dá, mas fica quase impossível. A evolução é trivialmente feita em termos enfim, quando você escreve o estado em termos da base do autoestado do Hamiltoniano, como é o exemplo aqui. Então sempre faça isso, essa é a dica. A evolução temporal, você pode substituir o sexto postulado por escreva o seu estado na base dos autoestados do Hamiltoniano e coloque essa exponencial na frente, sendo que o AN é a energia correspondente ao seu autoestado. Então, basicamente, esses são os 6 postulados. Tem um sétimo, mas a gente não vai trabalhar aqui porque é para sistema de muitas partículas, né, de bóson e férmions, não vai entrar não vai entrar no jogo do nosso curso. Então, basicamente, os postulados nos falam tudo o que é necessário. Nos falam como representar sistemas físicos, nos falam como os operadores são representados, nos dão informação das possíveis bases de representação de um estado físico, nos falam a respeito de como a medição é feita, no sentido de probabilidade de obter um resultado, né, porque a mecânica quântica é probabilística, assim como o estado se comporta depois da medição, e além disso te fala, dado que você tem o estado num tempo específico, aí você passa a ter ele em qualquer tempo posterior. Então, com esse conjunto de postulados, a gente consegue resolver qualquer questão de mecânica quântica que cai em pós-graduação, concurso, ou enfim, a gente consegue fazer todas as questões possíveis na parte inicial de mecânica quântica matricial.